Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui analisando as informações de sonda. E uma questão interessante aqui para a gente visualizar é o comparativo entre a performance da irrigação em culturas diferentes, né? Comparar aqui um algodão sorgo de menor exigência e pegar um case de milho, que a gente sabe que tem uma demanda de consumo maior, né? Mas a gente não sabe exatamente como se comporta as lâminas e até a água no solo, né? Aqui é um caso de algodão, tá? Então aqui a gente tem as unidades por faixa, né? E a gente tem uma parametrização de acordo com o que a gente foi olhando desse tipo de solo da cultura. Então entrou em amarelo aqui a camada de 10 centímetros, é que ele já entrou no nível que a gente, o pessoal lá tem que colocar na programação, encaixar o pivô para ser irrigado. O verde está dentro do que a gente configura como interessante, né? Nível de umidade. E o azul aqui já está no nível que a gente já considera saturado, tá? Chuvas lá 55 milímetros nos últimos 7 dias. No último dia não teve chuva, 130 nos últimos 30 dias. Mas é interessante aqui. Aqui são as camadas, né? Então branca 10 centímetros, amarelo 20, verde 30, azul 40, marrom 50 e o preto 60, ok? Então a gente vê que quando a gente tem irrigação ou chuva, a gente vai puxar 15 dias para ficar mais fácil para vocês verem. A gente veio conduzindo ela com lâminas, tá vendo? Aqui foi irrigação e tal. Ela sobe nos momentos de chuva, que foi chuva, tá? E ela vai perdendo a umidade em cima mais rapidamente, tá? O consumo dela é um pouco mais lento, você está vendo que desce bem suave as linhas, onde tem essas oscilações de hora em hora, normalmente é consumo da planta, né? Ou a água descendo para as próximas camadas, tá? E vê que quando chove também a gente tem uma redução de temperatura, você está vendo? Então como é que hoje eu entendo e acompanho aqui as sondas, a gente sempre tenta manter a temperatura do solo de forma estável com as lâminas de irrigação. Aqui, pelo que eu uso, sou usuário do sistema há mais de um ano, temperatura para mim de solo é algo importantíssimo, então a gente tenta sempre manter estável, porque quando a gente deixa o solo aquecer e dá uma lâmina, altera a eficiência dela. A gente tem pouca sobra de umidade no solo após o consumo diário da planta. Tá? Então normalmente hoje eu preconizo que a gente faça lâminas de irrigação, mantendo a estabilidade de temperatura do solo, e uma lâmina que a gente supra a demanda da planta e sempre tenha um saldo no solo que vai manter a umidade nas camadas inferiores. Então nas culturas de menor consumo, como o sorgo, como o algodão, a gente sempre vê as camadas mais profundas, elas ficam sempre com umidade interessante, em torno de 45% a 50%, sempre. E aqui a gente já acompanhei passado safrinha nessa região, ela chega até setembro sem chuva, um período extremamente seco, com umidade nas camadas mais baixas. Tá? Então a gente consegue, irrigando, deixando um pouco de umidade no solo, a planta consegue performar e sobra umidade no solo para ir para as camadas inferiores. Por isso que eu acho que até que o algodão vai muito bem safrinha aqui na região do sequeiro, porque essas camadas de 40 para baixo sempre tem bastante umidade. Tá? Então, como o algodão é uma planta que consegue buscar nessas camadas, ela vai. Eu vou mostrar para vocês agora um caso de milho, vocês vão perceber que praticamente esse gráfico vira de ponta cabeça. Como o milho é mais exigente, mesmo a gente fazendo as lâminas maiores, a gente tem que intensificar um pouco o período, só que mesmo assim a planta tem um consumo alto, tá? Então o que a gente tem feito hoje? A gente já entendendo essa situação nos primeiros dias de acompanhamento, mesma coisa, a umidade todas estão dentro do ideal, ainda não entraram em nível de programação, mas veja que aqui já é o contrário, na outra as camadas superiores eram menos umidade e as de baixo eram mais altas, aqui já inverteu. Como a gente tem mantido irrigação ou chuva, que no caso choveu ontem, as camadas superiores ficam mais úmidas e elas perdem a umidade mais rápido e sobra menos no solo, por isso que as camadas inferiores ficam menos encharcadas, menos com caixa, né?
Então aqui a gente tem, ó, as últimas 24 horas 12 milímetros, os últimos 7 dias 25, 15 dias 43 e 30 dias 72 milímetros. Tá? O de 30 aqui ficou uns dias sem marcação. Olha como é que é interessante, vou botar a mesma qualificação que eu gosto de usar. Então aqui a gente vê o seguinte, a gente deu uma lâmina logo aqui anteriormente, ó, ela já desceu, deu irrigação, a lâmina, a camada superior sobe rapidamente, ela desce muito rápido. E aí a gente conseguiu dar uma hidratada na de 20. Na próxima irrigação a gente manteve a mesma performance da água, né? E ela já suavizou um pouco mais a queda, porque estava com umidade no solo ainda. A de 20 já performou melhor e começou a influenciar a de 30. A de 30 já mantendo. Então aqui a gente encaixou o padrão de manejo nessa cultura do milho. Então a gente está se preparando, dando lâminas que sobrem sempre um pouquinho de água no solo, mas as primeiras camadas o milho trabalha muito. Então vejam que a umidade das camadas inferiores, que normalmente são percentuais mais altos, ela fica aqui com menos umidade. A gente não consegue gerar tanta caixa para o fundo, tá? Mas como o milho trabalha mais nas camadas superiores, a gente está mantendo e estamos nos preparando aqui para sempre deixar uma umidade em níveis bons dessas 3 primeiras camadas. Ó, veja que o 30 agora, ontem teve lâmina e teve chuva, né? Ele já subiu, a 1 chegou a níveis mais altos, a 2 chegou dentro do que a gente quer e a 30 centímetros também está bem úmido. Tá? Então provavelmente nos próximos dias a gente vai ter uma subida no 40 centímetros também e aí a gente deu uma recuperadinha lá embaixo. Mas a ideia é que a gente preparando o solo nesse nível que a gente atingiu agora e levando ele até o pico da cultura. Então quando chegar num período em que o milho exige muito, e normalmente a irrigação não consegue suprir 100%, a gente está com uma caixa no solo e a gente vai só controlando a performance da cultura aqui e aí consegue passar o pico do milho e depois a gente vai estabilizando o solo e conduzindo até o fim da safra. Ok? Mas vejam que a gente consegue aqui administrando as faixas de umidade de acordo com o que a gente quer para a cultura. Então aqui a gente já entendeu mais ou menos o ciclo, ó, veja que a gente teve uma irrigação aqui atrás, um intervalo aí dia 6, dia 3, dia 1, mais ou menos, 24 36, 48, 2 a 3 dias mais ou menos em repetição, variando aqui, e a gente vai tentar levar a cultura agora com esses níveis de umidade, entendeu? Mas olha como interessante, se você olhar o gráfico do algodão, ele é totalmente inverso disso aqui, a gente sempre tem mais folga nas camadas inferiores, porque a planta vai ter uma demanda menor, a gente consegue manter um nível de umidade alto nas camadas todas e mais estável. O milho, como consome muito, a gente consegue ver bem rapidamente aqui que ele consome bem água durante os dias e a gente está ajustando o manejo para a gente conseguir conduzir ele no pico da cultura. Interessante, né?